Estamos ao vivo, gente. Bom dia para quem está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Vocês estão bom? Eu tô bom. Você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, meu bem. Porque está começando mais um Ambienta, sua nova fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. O episódio de hoje, gente, está muito emotivo. Espero que eu não chore hoje. Nesse episódio Ambienta, a gente vai receber a bióloga especialista em ecologia populacional e também de acasalamento, porque eu gosto de povo que é voyeur, né? Que vê os bichos lá fazendo as coisas boas. Do maçarica canelado, Calidris superficoides, o nome científico. A gente vai explorar como que as aves migratórias conseguem voar milhares e milhares de quilômetros, a importância dessas aves para os ecossistemas e para a nossa saúde, seu status de conservação e como as mudanças climáticas estão afetando seu ciclo de vida e comportamentos. Não perca essa conversa fascinante sobre os segredos e desafios das aves migratórias. Então já compartilhe esse vídeo para a galera que gosta de aves, que gosta de passarinho. A gente falou passado, no episódio passado eu falei sobre passarinho e aves, então por favor, estamos falando de aves. Já compartilhe com seu amigo, se você tem inimigo, compartilha também que dá ibope. Então vamos lá, vamos juntas, juntos e juntos nessa jornada. Bora? Então bora. Convidada de hoje também é Mara, especial, né? Assim, eu vou começar a chorar quando começar a falar dela, mas tudo bem. Ela me deu, gente, eu fui selecionada, na verdade, mas ela me deu um estágio de 3 meses no sul do Brasil, que foi aí que eu descobri as planícies do sul do Brasil, maravilhoso, peguei uns carrapatos também, foi legal. Contei a história do quero-quero no episódio passado, né, que eu tive que chafurdar na lama, porque eu estava sendo atacado por um grupo de quero-quero. Você lembra disso? Não lembro. Então, passei 3 meses no sul do Brasil, que impactou positivamente a minha vida e que foi uma aventura, foi ótimo. Também ela me chamou para trabalhar na Save Brasil, fiquei quase 2 anos, onde eu aprendi muito, muito mesmo. Ou seja, ela me ensinou horrores, né? Ao longo desses anos, sempre acreditou no meu potencial e com tudo isso firmamos uma linda amizade. Tchururu. Eu estou falando da bióloga, mestre e doutora em ecologia, Juliana Bose de Almeida. A Ju é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestre em Ecologia também pela Universidade de Brasília e doutora, eu vou falar em inglês, gente, porque é chique, em Ecology, Evolution and Conservation Biology pela University of Nevada, no Reno, ou seja, Ecologia, Evolução e Conservação da Biologia ou da Biodiversidade. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em sistema de acasalamento, ecologia comportamental e dinâmica de populações. A Ju atuou no IBAMA na área de fauna e licenciamento ambiental, na University of Reno como assistente de ensino e de pesquisa. Adicionalmente, trabalhou como consultora para a entidade internacional voltada à conservação e como editora assistente da Revista Brasileira de Ornitologia Ararajuba. Ornitologia é o estudo das aves. Atuou também junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, na organização de oficinas e avaliação de status de conservação da fauna brasileira e de planos de ações nacionais. Criou e liderou durante 8 anos o Programa de Conservação de Aves Limícolas na Save Brasil e atualmente é diretora-geral das Rotas Migratórias da Manomet Conservation Science, que é uma ONG americana. Bom dia, Ju. Seja muito bem-vinda ao Ambiente. Você tá boa? Bom dia, Carolzinha. Tô bem, sim. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui com você, Carol. Como você mesma disse, sempre acreditei, continuo acreditando no seu potencial. Foi um prazer enorme ter você comigo. Aquele foi o primeiro campo verdadeiro do meu doutorado. Então, gente, você foi super importante para toda a minha pesquisa de doutorado, porque me ajudou a montar a base do estudo, e foi um prazer enorme ter você lá, assim como foi um prazer enorme ter você comigo na Save durante aquele tempo que você trabalhou com a gente lá. Sim. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Ju. Vou chorar, gente. Nossa, eu acabei de lembrar quando você falou do sul que... Você lembra quando a gente foi naquele outro lugar que era um pouco mais distante, que acabou que a gente não viu os bichos lá, mas que tinha... Caçapava. Caçapava. Não, mas não, é onde que a galera tava brigando por causa de território, tinha às vezes uns tiros, o povo... Não.
Lembra? Não, Longe, acho que que era isso mais foi que a gente distante. atravessou. Isso foi na Lagoa do Peixe. Foi? Foi na Barra da Lagoa do Peixe. A gente ficou na base da Lagoa do Peixe. É Não, Parque Nacional Lagoa do Peixe, tá, gente? No sul do não Brasil. foi quando você não estava comigo na Lagoa do Não, Peixe. foi Dessa quando a vez. gente ainda estava em 3. E aí a gente foi lá, bem no início, a gente saiu da estação do Itaim, a gente, vamos lá, que tem um campo lá e que os bichos estão lá. E aí daqui a pouco a gente viu, escutou uns tiros, não sei o que, a gente voltou de noite na estrada. Você lembra? Não, né? Mas o caçapava é Não maravilhoso. lembro. Peguei carrapato, foi ótimo. Foi É, lá que eu tomei um caçapava. corre dos quero-quero. Foi Eu não bacana. lembro dessa história do quero. Então, é porque você não tava, porque você falou assim, Ah. Carol, vai em tal lugar para ver se os bichos estão lá, porque eu vou para esse outro lugar, e depois a gente se encontra. Eu falei, beleza. Aí eu fui. Vê se tem algum bicho anilhado ali. O outro lugar. Foi ótimo. O outro lugar talvez tenha sido a Torotama. Foi Isso, Torotama. E deu capeta esse lugar. Tinha disputa de terra, a gente uns tiros lá. Eu falei, não, vambora, Ju, vambora. Tá bom, não vou fazer campo aqui, não. Você vê que é tranquilo, gente. Ser, né, biólogo de campo é tranquilo, tranquilidade. Nossa. Dá nada. Eu devia escrever um livro com as histórias. Meu pai sempre me Tem que fala, escrever. você tem que escrever um livro. Porque Eu acho. realmente tem história para contar. Tem muita história. Todo mundo que é biólogo ou ecólogo de campo, gente, sempre tem história para contar. Então, assim, se você sentar com a pessoa numa tarde, não vai falar nem 10% do que aconteceu com ela, né? É. É muita coisa. Torotão, obrigado por lembrar, porque foi emblemático. Aí você falou, não, acho que tá bom, vamos só fazer no Taíno, na Lagoa do Peixe mesmo que tá bom. Uhum. Vamos começar, então, com uma história pessoal, além dessa, né, que eu já falei, obviamente, ou uma fofoca. O que te fez escolher os maçaricos acanelados? Se você tá aí nos assistindo, já pode pesquisar no Google. Maçarico acanelado ou Calidris subruficolis, né? Um nome assim bonito para você dar para sua filha, subruficolis, seu filho, né? Seu bicho de estimação, subruficolis, é ótimo. Então, o que te fez escolher esses bichinhos tão fofos como objeto de estudo e também fazer doutorado fora do Brasil? Como é que foi essa aventura? Bom, uma coisa está relacionada com a outra, mas o maçarico acanelado nunca foi, digamos assim, o meu sonho. Ele passou a ser meu querido depois da história toda. Vou tentar resumir a história, mas assim, fazer doutorado nos Estados Unidos sempre foi um sonho meu desde criança. Eu decidi ser bióloga muito cedo e já ali, acho que em função da experiência de ter ido para o exterior com meu pai para ele fazer o mestrado, eu já sabia que eu queria fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Não sabia o que era uma pós-graduação, mas eu sabia que eu queria fazer. A gente só sabe quando a gente entra. Então. Aí eu sempre quis fazer o meu doutorado nos Estados Unidos. E é a minha vontade, né? Quando eu terminei o meu mestrado foi com sistema de acasalamento, eu queria continuar com o tema. Sempre gostei muito dessa parte da biologia evolutiva, de entender como os comportamentos evoluem. Conheci uma americana num curso que eu fiz aqui em Brasília. E, através dela, consegui alguns contatos. E escrevi para um pesquisador, um professor nos Estados Unidos. A cara de pau mesmo, é isso. Foi na cara de pau. Ela me deu, assim, uma o entrada. Caminho, como fazer, o que era importante a carta conter. Me fez algumas sugestões de pessoas que ela conhecia, baseado no que a gente tinha discutido. E aí eu falei, bom, vou escrever, né? Porque eu já tenho. Exato. Agora, esse específico que acabou sendo meu orientador de doutorado, foi o mais difícil de escrever, porque ele basicamente escreveu um artigo na Science, foi o artigo que me mudou a vida. Porque, na verdade, antes de ser ecóloga, eu queria trabalhar com biologia molecular. Minha graduação foi toda voltada para enzimologia e biologia molecular. Então, assim, a vida da gente vai tomando uns rumos que a gente não sonha uns tempos atrás, assim. Depois você olha e fala, gente, olha como eu sou mais feliz. Eu nem sabia que esse caminho existia. Sim. Mas, enfim, aí quando ela escreveu o nome dele e falou, eu falei, caraca, meu, será que eu dou conta disso? Eu falei,
ou não, já tenho, bora escrever. E aí ele me respondeu, dizendo que teria interesse, ele sempre trabalhou com aves limícolas. Então Já a gente vai falar o que são aves limícolas. Te acalme. E ele era um bambambam em sistema de acasalamento, ele estudou durante a vida dele inteirinha, a poliandria, que eu posso explicar depois o que é também, mas é um dos tipos de sistema de acasalamento. E então, assim, ele falou, tem algumas aves que têm uns sistemas interessantes que eu toparia te orientar, porque eu falei que eu queria fazer o meu projeto, eu queria fazer meu doutorado nos Estados Unidos, mas o meu projeto de campo eu queria fazer no Brasil. Assim, se já é complexo fazer nos Estados Unidos, vamos complicar mais. Lógico, eu sempre gostei de uma complicação. Fazer o doutorado nos Estados Unidos e o campo no Brasil, tranquilo, gente, dá nada. Ainda complica mais um pouquinho, já a gente chega lá. Dá nada. Aí eu fui, consegui passar, né, e tal, a seleção, fui e escolhi uma ave que, por acaso, era uma ave limícola, que era a paixão da vida dele, que eu não sabia quando eu escolhi essa espécie. Era Jassanã? Não, é a narceja muda. A narceja, lembro. Ou narceja de bico torto, eu não sei qual é o nome oficial, vulgar, fofa, enfim. Mas tá prestes a se extinguir. Ela era a narceja muda e eu ia trabalhar com o sistema de acasalamento dela, porque eram duas espécies numa família inteira, uma que ocorre no sudeste asiático e na Austrália, que agora foram separadas em duas espécies, mas na época era uma só, e elas eram poliândricas, elas são poliândricas, e a da América do Sul, que é a única espécie na América do Sul que mora ali no sul do Brasil, um pedaço da Argentina, Uruguai ali, e que se achava que era monogâmica, mas não haviam estudos mesmo sobre o sistema de acasalamento. Então, era mais ou menos isso que eu ia fazer. Só que antes de vir para o meu primeiro campo, o meu orientador já sabia, eu também sabia que ia ser um desafio, porque nunca ninguém tinha estudado, não era à toa, era uma espécie muito difícil de achar. Uhum. E aí ele sentou comigo e falou, olha, tem um colega meu que vai fazer um censo de uma outra espécie de maçarico, de aves limícolas, que está em declínio populacional, tá chegando num patamar perigoso, e ele vai para o sul do Brasil. Se você, por acaso, encontrar a espécie, um maçarico acanelado, você me avisa. Aí eu passei 6 meses no sul, encontrei 5 indivíduos de narceja muda, um ninho, para quem ia estudar reprodução, passar 6 meses fazendo isso para um doutorado. E achar um ninho não é legal. Impossível, nenhuma banca concordaria com isso, e nem eu também ia me arriscar. Então eu já sabia que não ia rolar. E enquanto eu estava observando alguns indivíduos que eu tinha anilhado de narceja muda, eu olhei para o lado e vi um campo cheio de maçarico acanelado. Bichinho. Aí eu escrevi para o meu orientador, avisei ele, entrei em contato com um pesquisador que vinha para o Brasil, ele estava em contato com pesquisadores do Rio Grande do Sul, que também estavam me ajudando, né, tentar encontrar narceja muda, e aí o universo confabulou aí. Conspirou e deu certo. E aí eu fui trabalhar com o maçarico acanelado, não foi com reprodução em sistema de acasalamento, porque eles se reproduzem no Ártico. Lá, no Alasca. Lá no Alasca e nas ilhas canadenses do Ártico. Então, eu ia trabalhar, entender como era a dinâmica deles, como eles usavam as áreas, né, os sítios importantes para eles, se eles passavam o nosso verão todo voando entre as áreas, ou enfim, ver a dinâmica deles, né, e qual era a fidelidade, se eles voltavam para o mesmo lugar todo ano, se não, cada ano era um diferente. Isso se transformou na minha tese de doutorado, que foi uma experiência maravilhosa, com bastante dificuldades, complicações, como a Carol falou. Que a vida acontece. Que durou 9 anos, não recomendo, mas que era necessário em função de todas essas dificuldades, né? De ter ido fazer um doutorado nos Estados Unidos, fazer o campo no Brasil, com isso, trabalhar com uma espécie migratória que
tá aqui durante durante o nosso verão, mas na verdade chega em outubro e sai em março, e com isso o campo leva o período, metade dos 2 semestres de aula nos Estados Unidos. Então, para eu poder fazer meu campo, eu tive que terminar todos os meus créditos. Eu não pude fazer o campo, tipo, no verão, né? Nas férias de verão, que é geralmente o que a gente faz. Não rolou, porque eu não podia vir para o Brasil enquanto tinha as disciplinas. Então, com isso, eu tive que terminar todas as disciplinas para depois ir para campo. E para fazer um modelo, né, para ter dados, para rodar o modelo que eu queria rodar, eu precisava de pelo menos 3, mas de preferência 4 anos de dados de coleta, de 3 anos de anilhamento, que eu posso explicar depois o que é, mais marcação, e mais 1 ano para encontrar os indivíduos que eu marquei. Então, você imagina, todos os créditos primeiro, depois 4 anos de campo, depois finalizar, enfim, deu 9 anos. Não recomendo, eu acho que o doutorado é um passo na carreira da gente, não é um fim. Mas foi a minha experiência e me trouxe muita coisa boa que deu base para fazer o que eu faço hoje. Criar um programa de Ave Limícolas, por exemplo. Criar um programa de Aves Limícolas. Eles são lindos, gente. Então, já que você falou um bando de coisa, eu falei no episódio passado, não Você Sabia, que foi sobre quero-quero, que eu contei, né, essa minha... que eu comi lama. E eu falei sobre anilhamento, mas a Ju falou várias coisas. Falou aves limícolas, falou anilhamento, poliandria, e a gente vai explicar agora. Eu vou falar para espécie. Eu sei o que é essas coisas, mas é muito melhor vocês ouvirem da voz da Ju, né? Então, vamos lá. O que é anilhamento, Ju? Anilhamento foi uma forma que os pesquisadores, muitos e muitos e muitos anos, encontraram para marcar os indivíduos e entender se era o mesmo indivíduo que estava sempre naquele lugar, né? Porque você vê uma ave sempre no mesmo lugar, você não sabe se é o mesmo indivíduo ou se cada vez que você vê é um indivíduo diferente que apareceu ali, porque, por exemplo, tem uma fruta que a espécie gosta, né? Então, os pesquisadores colocam um anelzinho, uma anilha. Tipo um anel, gente, de dedo É um mesmo. anelzinho mesmo. Eu devia ter pensado, podia ter trazido. Tem umas bacanas em casa. Gente, depois eu boto fotos, então tá? No Instagram, fica tranquilo. Do maçarico, anilhado, Pararaju, vai me dar essas fotos, eu posto lá. Então, aí a gente coloca um anelzinho colorido. Então, enquanto eu estava fazendo meu doutorado no Sul, com o maçarico acanelado, eu anilhei 250 indivíduos. É bastante. Cada um deles tem uma combinação única de cor. Então, vermelho, azul, amarelo, preto, branco. E aí, como eles têm uma pata longa, né? A gente põe duas cores num lado, 2 cores no outro, combinação de 4 cores, né? Em posição. E tem uma anilha, que é a metálica, que é uma anilha que é como se que vira a identidade daquele indivíduo. Porque ela vem com um número único. E a anilha metálica, ela dura mais tempo, ela não perde cor, ela não cai, não quebra, né? O plástico pode acontecer isso, dependendo da qualidade da anilha. Então, ela vem com um número único. Quando você recaptura, que ela pega aquela ave de novo, se por acaso as anilhas de plástico sumirem ou não tiverem, às vezes não se coloca, você tem essa identidade, você sabe quando aquele indivíduo foi marcado pela primeira vez, através desse número, que tem o banco de dados do CEMAV, né, que é o Centro de Conservação de Aves Silvestres do ICMBio. Então, eles sabem qual foi a primeira vez que essa ave foi capturada. Então, assim, isso permitiu que não só a gente identificasse quem está ali naquele momento, quem foi, quem voltou, se foi da minha casa para sua casa, depois voltou para minha casa, com quantos, por exemplo, um macho está com uma fêmea, é a mesma fêmea sempre ou não é? Então, com quantos diferentes indivíduos um indivíduo acasala, interage e até quanto tempo ele vive. Então, permite que a gente tenha uma estimativa de vida baseado nessa primeira vez que ele foi pego, capturado e anilhado. Então, se você pega ele como adulto e não sabe a idade dele, você tem uma estimativa mínima de, sei lá, de 5, 6 anos, depende da ave. Mas se você pega como jovem, você tem realmente
uma estimativa certa. Então, eu vou dar um exemplo de uma outra espécie de calídris, o Calídris canutus, que é uma espécie ameaçada de extinção mundialmente. Não, desculpa, uma subespécie ameaçada de extinção mundialmente. É a única subespécie dessa espécie que ocorre no Brasil e ela é ameaçada de extinção no Brasil também. Tem um indivíduo que foi capturado, anilhado, marcado e reavistado durante vários anos. Até que a última vez que se viu ele, se entendeu que ele tinha 21 anos pelo menos. Né? Então, 21 anos vezes os 30 e tantos mil quilômetros por ano que ele voa durante a migração anual, ele é migratório também. Ele vai da ponta sul da América do Sul para o Ártico. Então, ele, né, vai de um polo ao outro, quase. Então, essa idade vezes o número de quilômetros estimado que ele percorreu, dá para ir até a Lua e voltar a metade do caminho. Tranquilo. Então, ele foi conhecido como Moonbird, a ave da Lua. Por conta dessa estimativa de distância percorrida durante a vida dele. Então, só para você ter uma ideia do quanto que essas aves vão. E detalhe, essa ave, o Moonbird, pesa entre 100 e 200 gramas, dependendo da época do ano. Então, para você ter uma ideia, ela é uma ave titica, sim. Pequenininha. E voou o suficiente para ir até a Lua e voltar a metade do caminho. Gente, é muito impressionante. Esses bichos são muito fantásticos. Eu gosto muito de aves. Lógico, eu amo libelos, mas assim, eu também amo as aves. Eu amo esses bichinhos. Porque quando você estuda e quando você vê, mesmo você tomando um corre do quero-quero e comendo lama, é muito legal, assim. Foi justamente isso, assim. A Ju falou assim, vai ali que eu vou para esse outro lugar para ver se a gente acha algum bicho anilhado. Agora vocês entendem, porque daí a gente estava com binóculo para ver se achava algum bicho que estava anilhado, né? Eu acho que eu não vi, também não consegui muito, porque os 20 quero-quero. Porque os quero-queros também são aves limícolas. Então, o que são aves limícolas, Ju? Porque estava todo mundo ali perto. Aves limícolas é um termo meio genérico, né, que a gente que trabalha com elas usa para identificar alguns grupos, algumas famílias, tribos da ordem Caradriiformes, que fica bem complicado de vocês conseguirem visualizar o que mas basicamente são aves que se alimentam no limos, né? Na região daquela laminha de áreas alagadas. E, em inglês, elas são chamadas de shorebirds, que a gente pensa em shore, né? Na tradução, praia. Então, praeiras, ou playeiras, que em espanhol seria uma forma de falar delas, mas elas não ocorrem só em praias, né? Por exemplo, o maçarico acanelado mesmo, ele ocorre em pasto úmido, né? Na área que foi alagada, então são campos alagados sazonalmente. Na época do inverno, geralmente, eles enchem, alagam e depois ficam meio chape-chape, são úmidos e eles ocorrem nessas áreas. Tem vários que ocorrem, várias outras espécies que também ocorrem nesses campos. O quero-quero é uma delas. A outra característica bastante fácil, elas têm as pernas longas, tá? Mas, por exemplo, a garça tem perna longa, mas ela não é. Ela pesca peixe. Os maçaricos, as batuíras, o ostreiro, tem várias famílias, né? Essas são nomes genéricos para as famílias, se alimentam de invertebrados que estão ali naquela lama ou naquela umidade, digamos assim, daquele ambiente. E várias dessas espécies são migratórias. Elas vão de um hemisfério para o outro. No Brasil, tem 3 espécies que são migratórias, que vêm do sul. Elas passam o nosso verão na Patagônia e no inverno, na época de julho e tal, elas vêm para o Brasil e depois voltam para a Patagônia, onde elas se reproduzem. As outras espécies neárticas se reproduzem no Ártico. No verão do Ártico, no verão, tipo 0 grau. Não, é quente.
É quentinho, ó. Eu peguei quentinho? 20 graus em Anchorage, no Aí, Alasca. ó, gente, aí, ó, 20 graus, tá tranquilo. Não, mas assim, lá no Ártico mesmo, quando eu fui anilhar, ainda não era verão, era junho, início de junho, e ainda tava de casaco, mas ainda tinha um gelinho no Oceano Ártico. Entendi. Mas, enfim, eles se reproduzem lá no Ártico e aí no inverno deles. No nosso verão, eles vêm para cá. Né? Então, é como se faz assim, tá lá as espécies do Neártico no Ártico, as espécies da Patagônia estão no Brasil, aí elas fazem assim, tchum, umas vão mais para o sul no nosso verão, passar o verão na Patagônia e se reproduzir, e depois... e as do Ártico vêm ficar onde elas estavam no inverno. Então, assim, meio... E tem as residentes, tipo o quero-quero, a Jassanã, que elas não migram. Tem outras espécies também. Tem aquele que é muito parecido, quero-quero, que eu esqueci o nome, que é tão bonitinho, mas as patas são vermelhinhas, aí tem a mancha... ele é branco e tem a mancha... O do bicão laranja? Não é do bicão laranja, não. É aquele que é muito próximo, quero-quero. Também faz ninho no solo. Tem lá muito no sul. Todos eles fazem ninho... quase todos. Não todas as espécies, mas quase todas as espécies fazem ninhos no chão. Das aves limícolas, tá, gente? É branco com preto. Preto. É o pernilongo. Pernilongo, gente. Bonitinho. Mas a perna dele é vermelha. É vermelha? É vermelha. Falou o quê? Laranja, você falou laranja. Laranja. Laranja é do outro que tem bicão laranja. É o capiroto, Ostreiro. Capiroto e ostreiro. Ele tem olho vermelho também, gente. Capiroto. Poliandria. Aí eu vou falar rapidamente para a gente entrar no nosso, né? A gente já está falando do nosso tema, mas poliandria. Poli, muitos, andros, assim, machos. Então, num sistema de acasalamento poliândrico, e a Ju me corrige se eu estiver errado, significa que, normalmente, a fêmea vai copular, vai se acasalar com vários machos, né? Para ter variabilidade genética. Então, é como se a fêmea tivesse um harém ali e ela fica, assim, né? Controlando os machos dentro do seu território, até para não perder os machos. Tem alguns sistemas que são assim, tem outros sistemas poliândricos em que a fêmea não necessariamente tem um território, mas ela se acasala com vários machos. Estou certo ou estou errada? É isso. É isso, né? Isso. A Jassanã, se vocês verem a Jassanã, tem muito Jassanã no Pantanal. Eu vou colocar também no Instagram essa semana, @ambienta Rádio Federal. Tem muito no Pantanal e tem no Sul também. A Jassanã é um sistema poliândrico, assim, eu acho maravilhoso, assim, girl power, porque daí ela vai se acasala com vários machos e normalmente as fêmeas em um sistema poliândrico elas são um pouco maiores que o macho. Por quê? O que a gente vê mais na natureza é um sistema poligínico, que é poli várias, gínico fêmeas, é um macho se acasalando com várias fêmeas. E aí, nesse caso, os machos são, às vezes, maiores, tem aquela coloração exuberante, fala aquelas dancinhas que tá famoso no TikTok, no Instagram, se você ver Reels de ave, tem vários, né, do povo lá, aquelas aves lá balançando, inclusive o maçarico faz um muito bonitinho também. E aí, normalmente é isso, é poligínico, várias fêmeas, então o macho se acasala com várias fêmeas. Que é o que tem mais na natureza, né? O que a gente vê mais abundante em termos de sistema de acasalamento. Mas tem também os poliândricos, e aí algumas aves limícolas têm sistemas poliândricos, né? Como, por exemplo, a Jassanã, que é o que eu conheço, e eu não sabia que a narceja poderia ser também. Não, a narceja muda, a gente se acha que ela é monogâmica. É monogâmica? É um dos raros casos. É um par só, né? Pelo menos durante o ano, aquele ano, né, de reprodução, seria um macho e uma fêmea só. Uhum. Mas ninguém chegou a estudar. Porque não tem muito, gente. Se você vai estudar comportamento, ecologia, essas coisas, a gente tem que ter um número considerável de indivíduos dentro daquela espécie para a gente conseguir estudar, né? E no caso a narceja era... principalmente para um doutorado. Se for um laboratório que tenha, né, já estruturado e tal, aí dá para se fazer vários projetos, um projeto a longo prazo, aí você consegue acumular informação suficiente para chegar a conclusões. No doutorado você tem um prazo pequeno, que não é 9 anos,
E que Pode ser você 5, tem que é o meu caso. Foi o meu que caso. você tem que terminar naquele prazo. Se você não tiver dado suficiente, aí você não consegue defender sua tese. Exatamente. Então, não dá para ser um doutorado. É Sim. muito difícil. É, né? É muito pouco. Vamos lá. Como é que essas aves... Você falou aí o Moonbird, né? Fofinho. 21 anos, foi até a Lua, voltou metade na sua vida inteira. Como que elas conseguem viajar de um lado para o outro o tempo inteiro? Né? Vai de um lado, vai para o outro, volta, vai, come, volta. Elas param no meio do caminho para comer. Como é que é? Assim, tem um sistema de, vamos parar aqui. Como é que elas sabem? Como é que elas sabem que elas têm que migrar? Eu falei assim, agora tá na hora, a lua tá assim, a temperatura tá mais ou menos, acho que tá na hora de eu começar a migrar. E se elas param para comer, descansar, dormir, como é que é, assim? Bom, Carol, você quer um semestre de aula com todas as perguntas, né? Você resume em 5 minutos. Tá. Vamos lá. Elas têm várias adaptações, né, para conseguir fazer isso. Eu vou enumerar algumas, provavelmente eu vou esquecer ou deixar de falar outras. Mas com relação a como que elas sabem que está na hora, né? Está muito relacionada à duração da luz do dia, né? Então, por exemplo, eu falei, todas as regiões que eu falei, se vocês forem prestar atenção, são regiões temperadas, né? Então, quando tá no verão, os dias são longos, aí os dias começam a diminuir de tamanho, e essa luz, que é percebida sensorialmente pelo indivíduo, por nós também, ela altera os nossos ciclos hormonais, né? Circadianos, então, ciclos do dia. E a mesma coisa acontece com a ave, e aí ela tem uma adaptação que chega num certo ponto que começa a deixar ela agitada, assim, ela começa a sentir aquele comichão, tá na hora de voar, tá na hora de viajar, já deu, né? E então, assim, aí junta isso com a percepção do ambiente. Geralmente, nessa época, também começa a mudar os ventos, né? E aí começa a vir aqueles, frente fria do sul, e a frente fria vem no caso, vamos pensar aqui no Maçarico, lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Então, vem aquelas frentes frias, vem a rajada de vento, aí se eles se sentem, né? Tem isso ainda, eles têm que se sentir capazes, conseguir juntar energia suficiente para fazer a pernada do voo que eu preciso fazer. E aí, eles aproveitam o vento e se picam, né? Começa a viagem. Então, eu tô resumindo, sendo bem simplista aqui, né? Sim. Mais ou menos assim. Botar mais água. A segunda parte da pergunta foi em relação a se eles param para comer. Depende muito da época do ano, da onde eles estão. Tem voos que são curtos e tem voos que são de 6, 7, 8 dias, sem parar. Na verdade, o mais longo foi mais de uma semana, não tô conseguindo lembrar agora, 10 dias, eu acho. Nossa, que é uma espécie que sai do Alasca e vai para a Austrália. E eles vão sobre o Oceano Pacífico, eles não têm nem muita opção para parar. Então, quando eles estão descendo... Se parou, morreu. Se ele parar na água, ele não levanta mais. Então, eles saem, pegam o tailwind, que eles chamam, né? O vento de trás, de popa, eu acho que poderia falar, não sei. E para ajudar eles quando eles estão indo para o sul. Digamos assim, eles saem da área reprodutiva e fazem esse voo longo. Na volta, eles param mais. Por quê? Porque além de fazer esse voo longo, eles têm que chegar e se reproduzir, né? Então, e ainda tem energia para se reproduzir, exato. Gente. E aí, não é fácil, não. Para descer, eles chegam lá, né? Só pele e osso. É a mesma coisa do maçarico acanelado aqui. Eles chegam bem aqui magrinhos. 60, 70 gramas. E quando eles chegam no local de reprodução, eles estão com mais de 100. Então, tem a outra espécie que eu falei, que é o Calidris canutus, o maçarico de papo vermelho, ele dobra, ele sai de 100 gramas para 200 gramas. Ou seja, come bastante. Por quê? Porque quando chega no Ártico,
os machos vão fazer o repertório de displays, de danças, que a Carol falou agora. O display né? são essas dancinhas que vocês vão ver aí nos Reels, no Instagram. Eu posso até tentar achar um e colocar para vocês essa semana, para vocês verem. Sei lá, fica mostrando a bundinha assim, dançando, limpa o território, constrói coisas, tudo isso chama displays, que são esse aparato de comportamento para chamar a atenção da fêmea para a reprodução. Tipo, eu quero... É que nem as cigarras que eu falei no Você Sabia 2 episódios atrás, que cantam, que ficam, quer transar. Eu falo que o canto é isso. As aves têm muitos desses displays comportamentais reprodutivos, que falam a mesma coisa. Vem cá, eu sou o macho mais saudável, mais bonito. Vem aqui ter os meus genes. Basicamente isso. É isso aí. Então, eles ficam fazendo isso dia e noite, que não tem dia e noite, estamos no Ártico, pensa, né? Nisso, é só dia. No verão. No verão, então, eles precisam de energia para conseguir fazer isso, defender o território, defender a fêmea, o ninho, botar predador para correr, enfim, tudo isso demanda energia. E a fêmea, ela coloca 4 ovos. Em geral, para as aves limícolas, são sempre 4 ovos. Às vezes, quando ela não tá bem, há menos, mas nunca mais. E tem algumas espécies, mas geralmente são as espécies tropicais que põem 2. Mas é mais ou menos isso. Esses 4 ovos equivalem, eu não me lembro direito, mas acho que é 2 vezes a massa corporal. A energia corporal da fêmea. A fêmea então, sofre até nas... Ela tem que voar 15, 20 mil quilômetros e chegar lá e ainda ter energia para botar esse tanto de ovo. Então, sim, vão parando para se alimentar. E como eles sabem onde parar, tem locais específicos com uma quantidade, uma qualidade específica de alimentos que provém a energia necessária para eles acumularem o que eles precisam acumular para fazer a outra pernada. Então, pensem, é assim, a gente vai fazer uma viagem de carro pelo deserto. A gente olha no mapa, tem 3 postos de gasolina. E a gente calcula quantos quilômetros a gente vai conseguir fazer para chegar até o nosso destino final. E a gente sabe mais ou menos quais as opções aí que a gente tem para parar, para pegar combustível ou qualquer outra coisa. É a mesma história. Elas têm algumas opções. E elas param nesses lugares. Então, geralmente, esses lugares de ponto de parada de aves limícolas migratórias tem uma congregação muito grande de aves. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo específico do Calides canutus, maçarico de papo vermelho, que tem mais estudos sobre ele com rastreamento não só de anilhas, mas também de GPS e tal, né? Agora que essa tecnologia está disponível. Sim, gente. A gente coloca GPS nos bichos, às vezes. Eu vou também tentar colocar uma foto com isso, né? A gente fez isso, né? Não existia. Não existia GPS na época, gente. Na minha época não existia GPS. Aí a gente colocou rádio mesmo. Mas aí depois agora é GPS, que provavelmente o peso é bem menor, né? Então, na época existia GPS, mas era um aparelho desse tamanho. E a ave não ia sair do chão se colocasse um negócio dele. Então, hoje em dia existem aparelhinhos de 10 gramas, 20 gramas. Então, quase todas as espécies de aves limícolas, ainda tem algumas que não conseguem, que pesam 20, 30 gramas, que não conseguem carregar isso. Mas... Na época, a gente usou o VHF, que é a frequência de rádio normal, e a gente saía com uma antena no meio do campo para encontrar o sinal de rádio. A gente teve até que correr de um touro, foi tranquilo lá no Parque da Lagoa do Peixe. Tinha um touro ali, gente, a Ju, preciso contar uma coisa da Ju no campo. É muito tranquila. Quando ela tá focada no bicho. E a pessoa que está com ela tem que estar focada em todo o redor. Porque ela não... Tô errada. Aí ela está focada no bicho. Então, e aí eu tô vendo o touro, a gente já estava dentro do pasto desse touro, porque a gente estava seguindo um bicho que estava com rádio. A gente tinha escutado lá com antena gigante. E a Ju, não, tá para lá. Então, se ela focou lá, ela vai. Então, eu assim, né? Eu olhando pra Ju e olhando pro touro. Aí, olhando pra Ju e olhando pro touro.
Aí eu tô vendo a cerca. Normalmente as cercas eram elétricas lá, tá? Justamente para manter o gado dentro do pasto. Eu olhando pra Ju, olhando pro touro. E o touro tá vindo. Eu olhando pra Ju, eu olhando pro touro, olhando pra cerca, tentando calcular quanto que falta pra gente passar daquele negócio, porque de certeza que a gente ia ter que passar a cerca, porque o bicho não tava lá naquele negócio. E a gente indo. E eu olhando pro touro. Cara, daqui a pouco, o touro para e faz assim, ó, com a pata. Eu falei, fudeu. Aí eu falei, Ju, corre, touro! Foi ótimo, gente, uma super aventura, a gente passando por debaixo de uma cerca que a gente achava que estava eletrificado, mas acho que não estava. Eu não sei, Naquele a gente dia, nunca sabia. A gente nunca sabe, não tinha como saber, a não ser que você testasse e botava e pegava lá na cerca, deixa eu ver aqui se eu levo choque ou não. Mas a gente conseguiu passar por debaixo, mas foi, gente, foi quase. Porque esse touro veio correndo. Foi outra aventura que a gente comeu lama, foi ótimo. Foi muito bom. E ainda nesse dia, esqueceram de buscar a gente ficou andando. Lembra? Foi exatamente nesse Carol, mesmo você dia. tem uma memória. Essa coisa a memória de rolar de campo por baixo, eu tenho. Essa coisa de rolar por baixo da cerca, eu só lembrei tem uns tempos atrás. Falei, eita, eu acho que teve uma vez que eu tive que rolar. Não sei onde a gente tava contando história de vaca. E aí eu lembrei, acho que eu tava no Uruguai. Aí eu lembrei e falei, é mesmo, teve uma vez que eu acho que eu tive que rolar por baixo da cerca. Foi comigo. Fora as vezes que ela não via as cobras. Quem via as cobras era eu. Só e você ela que viu cobra. Ela quase pisou em uma, inclusive. Eu falei assim, Ju, para! Aí ela tava com um passo assim pra dar pra frente e a cobrinha chega, deu um bote, né? Não sei se deu assim rapidinho, depois voltou. E ela, eu falei, Então, assim, só eu que via a cobra, via os boi brabo indo atrás da gente. Foi ótimo. Mas realmente foi muito bom, assim. Eu acho que eu parei uma explicação no meio. Migração, né? Eles param para se alimentar em lugares conhecidos. Então, eu ia contar sobre o Calidris canutus, maçarico de papo vermelho, que vem, né, a migração de retorno para o Ártico. Ele sai da Patagônia na Lagoa do Peixe, se alimenta, ganha energia. E tem alguns que vão da Lagoa do Peixe até a Baía de Delaware, nos Estados Unidos, que é entre os estados de New Jersey e Delaware, para se alimentar. Então, são aí que eu falei, 8 dias de viagem, sem parar para comer, sem parar para beber água, sem parar para dormir. Sem parar para fazer xixi. Não, tô brincando, eles fazem um longo duplo. Essas 3 coisas aqui são, né, as grandes interrogações, que dependendo do nosso tempo, eu posso explicar as adaptações para isso. Tempo, mas a gente pode depois botar um post no Instagram sobre isso. E aí, lá tem a ova de um caranguejo ferradura, que é extremamente rico em gordura. E essa gordura, eles comem vorazmente aquela ova. E essa gordura permite com que eles acumulem energia suficiente rapidamente para poder chegar no Ártico em tempo, porque, né, o Ártico tem aquela janelinha de tempo certinha lá, quando degela, antes de gelar de novo, para botar os ovos, na verdade, para achar o território, defender o território, fazer as dancinhas de acasalamento, botar os ovos, incubar os ovos, os filhotes eclodirem, né, nascerem. Ficar jovem rapidamente para poder conseguir migrar junto. E aí eles têm que crescer e trocar as penas para depois voar. Então, voar e migrar. E eles migram sem os pais. Só tô botando um monte de interrogação aí para vocês depois procurarem informações sobre eles. Próximos episódios. Aí, então, assim, grande parte do declínio populacional dessa subespécie, né, que eu comentei lá no início, o canutus, o rufa, está relacionado com o declínio do número de caranguejos ferraduras que estão vindo à praia para colocar ovo. Então, tem vários trabalhos nos Estados Unidos de conservação para as aves que é focado na recuperação da população dos caranguejos ferraduras. Lembra que eu falei, o episódio passado, a gente falou sobre perda da biodiversidade, eu falei sobre o efeito dominó? É isso, gente. É exatamente isso. Se a ave que precisa se migrar, né, para reproduzir, depois para se alimentar, fica assim, fica indo, voltando. Se ela precisa de um alimento rico em gordura para conseguir se reproduzir,
e esse alimento está em declínio, significa que a população que come esse alimento também vai entrar em declínio. Então, para que essa população que come esse alimento não entre em declínio, precisa conservar os caranguejos ou a praia, ou, né, possibilitar que os caranguejos continuem colocando os ovinhos na praia. E quem que caga com a praia? Nós, né, gente? Porque a gente gosta de deixar lixo, né? Isso é uma maravilha. Enfim, é isso. Não é? Parabéns, seres humanos, adoro. Muito bem. Agora que a Ju já explicou, vou fazer uma pausa para lembrar de vocês clicarem no sininho para se inscreverem no canal Rádio Federal, no YouTube, colocar no Instagram, @Ambienta Rádio Federal. Se você ainda não nos segue, segue no Instagram, porque eu vou colocar todas essas fotos, tentar colocar foto do bichinho com rádio, vou pedir para a Ju, né? A gente vai escrever lá para vocês entenderem o tamanho do rádio que era, ou do GPS, quem é o Canutos, quem é o Maçarico Acanelado, quem é a Jaçanã. Vou colocar tudo no Instagram, então já segue a gente, @Ambienta Rádio Federal. Vocês também podem seguir a Rádio Federal, @Rádio Federal, tudo no Instagram. Se você quiser, o meu pessoal é @Carol T. Bernardo. E se você quiser patrocinar o nosso podcast para que a gente continue falando sobre meio ambiente, sobre biodiversidade, sobre conservação, sobre ambiente em vários esquemas, entre em contato com a gente, pode ser no DM do @Ambienta Rádio Federal ou no contato @radiofederal.com.br ou no portal federal @gmail.com. Beleza? E, gente, eu quero lembrar para vocês que já está rolando a campanha do Apoia-se. apoia.se/ambienta, porque no episódio passado eu falei que era ponto. Não é ponto, porque a doida aqui esqueceu que é barra. Então é apoia-se, então apoia.se/ambienta. Assine apenas R$9, gente, 9 lulas por mês, tá? E aí, o que vocês vão ganhar se vocês assinarem? Vocês vão ganhar 2 newsletters, que são boletins de notícias que eu vou escrever sobre tudo, sobre às vezes coisas que não dá tempo de falar, que eu vou colocar lá. Vocês vão receber no e-mail que vocês cadastrarem lá no apoia-se/ambienta. Vocês vão poder participar de sugestões de pautas, vocês vão dar sugestões de pauta, vão votar em assuntos, tudo pelo Zap, que vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp, e vocês vão poder falar comigo, gente. Depois me xingar, elogiar, por favor. Se você xingar, você sabe que você será xingado também. Tá bem? Então, sim, se você dá uma coisa, você recebe por ele também. Ou me elogiar, ou perguntar sobre coisas que a gente falou aqui, vocês não entenderam. Então, é isso. Vocês podem participar comigo. Então, vocês vão ganhar tudo isso por apenas R$9 por mês para você apoiar esse podcast, para que eu continue trazendo especialista, para que eu continue vindo para cá, né, gente? Porque a gasolina aumentou, inclusive, e tudo isso, tá? Então, apoiar o estúdio que a gente grava, apoiar os meninos, tudo. Então, vai lá no apoia.se/ambienta e faça a sua contribuição mensal de R$9 e ganhe todos esses prêmios, gente. É maravilhoso. Muito bem, voltando, Ju, aí você falou das aves migratórias, que elas param e tem esse problema do alimento dessa população que está declinando. Se a gente pensar em alterações climáticas e todo o ciclo de vida desses bichos, que eles vão para lá, vão para cá, que nem ping-pong, né? Vão para lá, vão para ping-pong do globo, né? Vai para cima, vai para baixo. Como que as alterações climáticas podem estar alterando o ciclo deles, ou mesmo essa disponibilidade de alimentos, ou comportamentos que também podem alterar a parte reprodutiva? Como é que você acha que já tem indícios? Já conseguiram ver alguma coisa? Tem vários estudos sendo feitos, né? Mudança climática é uma coisa que a gente não mede em pequena escala, né? Isso, grande escala. É grande escala de tempo. Então, tem algumas coisas que são bastante complexas, né? Como eu falei antes, tem muita sincronia de tempos. Então, sincronia. Por quê? Porque, por exemplo, tem que chegar no Ártico depois que desgelou, montar o seu território para fazer o ninho e criar os filhotes. Então, para criar os filhotes precisa de muita proteína. Então, aí, mais uma sincronia, né? Porque depois que desgela, tem o tempo
que vai eclodir as larvas dos insetos, que são a fonte de proteína para os filhotes crescerem, né? Rápido, com a rapidez que eles precisam para produzir todas as penas. Então, essa é uma sincronia. Alguns estudos mostram que eu acho que eles têm conseguido, né, se adaptar ou lidar com isso. Mas esse não é o único, né? Por exemplo, agora mesmo teve uns cientistas da Menomet, uns colegas meus de trabalho, que estavam no Ártico. Eles foram para lá na época do ano que eles sempre iam. Tinha 1,5 metro de neve. Uau. E ainda levou... Não, 1,5 metro não, desculpa. 1 metro de neve. De meio a 1 metro de neve. Porque eles falam em feet, em pés, e aí sim. Eu tô tentando converter errado. De meio metro para cima. Enfim, era para estar sem neve, ainda tinha meio metro ou mais de neve. Com isso, quando degelou muito rápido, alagou todo o ambiente, e aí não tem lugar para os bichos botarem ninho, porque derreteu muito rápido, né? Porque a temperatura já estava meio alta, assim, foi uma mudança muito rápida de temperatura, muito brusca. E isso são coisas exatamente das mudanças climáticas, né? São esses picos, você não tem aquela curva, né, sutil, você tem os picos. E aí, com isso, alagou tudo. Então, não tinha onde os bichos fazerem ninho. Aí tem que esperar a água sumir para poder achar os pontos mais altos dentro de uma planície que tem as declividades, mas são petitinhas, né? Para poder fazer os ninhos. E aí, assim, eles vieram embora, mas ainda não sabe muito bem que resultado isso vai ter no sucesso de nidificação dos indivíduos, que é uma coisa que, enfim, vai saber depois. Mas, então, essa é uma outra causa. Eu não tinha ouvido falar nesse tipo de alagamento ainda. Talvez tenha mais alguns estudos anteriores que mostrem isso. Então, essas são complicações no Ártico. E aqui, com certeza, vai ter. E durante também. A migração tem também, porque com a elevação do nível do mar, elas usam as praias. A gente constrói quase que dentro do mar. E diminui, às vezes até diminui o tamanho da praia, o tamanho, né, tira o mangue. E aí vai subir a água para onde? Para a casa da gente. Então não vai ter mais esse ambiente que elas usam, que é o ambiente entre, né, entre o terrestre. Até elas têm dificuldade um pouco com as políticas de conservação, porque as políticas de conservação estão focadas marinha e terrestre. E elas não são terrestres, nem são marinhas, elas são entre marés ali. Então, essa área entre marés vai sumir. E aí, quando a gente tiver o novo normal, que tá na moda agora, o novo normal, eu não sei o que vai sobrar em termos, entendeu? Então, alguns trabalhos que a gente está fazendo, a gente já está tentando projetar esse aumento no nível do mar, para entender aonde que a gente tem que fazer já um trabalho de conservação, ou até mesmo de revitalização, né, das áreas úmidas, que são as áreas das quais elas dependem, e aí são áreas úmidas, né, mais que praias, são áreas úmidas, pode ser no Passo, pode ser no Pantanal, que elas também usam. Que eu ia falar, Pantanal. Podem ser na praia, pode ser em lagos, tem lagos salgados também, que tem algumas espécies que usam, então, o que vai acontecer com essas áreas úmidas? O que vai sobrar dessas áreas úmidas é onde elas vão estar. E aí a gente está tentando trabalhar a conservação desses locais. Elas são um excelente indicador global. Porque elas usam vários pontos ao mesmo tempo. Então, se um ponto some, aí elas têm um declínio gigantesco, entendeu? E eu ia chegar justamente nisso, assim, como elas são bioindicadores, que a gente fala, né? São indicadores de qualidade de locais. Qual que é a relação dessas aves, então, para a nossa qualidade e nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida? Tem alguma relação? Como é que é? Justamente por elas serem indicadores de áreas úmidas? Então, aí, acho que o mais perto da resposta é o que a gente já estava falando, é essa coisa delas indicarem a qualidade das áreas úmidas. Se as áreas úmidas não estão bem ou foram degradadas, as aves não estão lá mais, né? Então, se antes tinha, agora não tem, o que aconteceu? Tem, mas acabou. Né? Pode ser que tenha sido a qualidade da área úmida que
que se foi. E com isso se vai o que para nós, né? Se vai fonte de água, né? Porque a área úmida secou. Se vai fonte de substrato para o pasto, que agora está seco, e aí a vaca não consegue comer. Então, assim, você vai subindo, que você mesmo estava falando, reação em cadeia, né? Além disso tudo, as aves, elas têm eu acho que elas são a parte, né, o grupo da biodiversidade que mais fácil de observar no campo. Então, de vertebrados, né? De vertebrados, isso. Então, assim, você está no campo, é tão evidente ver uma garça, ver um gavião, ver uma ave limícola também. Às vezes você não vê porque você não sabe que ela existe. Isso, Aí a hora que tem alguém que te aponta, você vai ver ela em tudo quanto é lugar, né? Então, tem já estudos, e eu conheço casos, pessoalmente, de pessoas que tiveram depressão e que melhoraram a partir dessa oportunidade de ir a campo, ver aves, observar aves, fazem até contagem de aves limícolas para um projeto de censo voluntário. E deram depoimentos dizendo que isso mudou a vida, assim, mudou a vida deles e ajudou tremendamente na parte da saúde mental. E isso tem sido mostrado em muitos lugares, com a biodiversidade em geral. Mas eu estou apontando as aves limícolas como sendo, principalmente quando elas congregam, né, nesses grandes lugares. Lindo, todo mundo, acho que já viu imagem em filme, em Globo voando. Repórter, em não sei mais o que, delas voando, né, fazendo aquelas acrobacias todas lá. Porque elas voam muito juntas, né? Então, se uma vai pro lado, todo mundo vai pro lado. Aí vão pra cá e sobe, aí vai tudo junto. Então, é como se fosse uma grande nuvem de aves voando juntos. É muito lindo, é muito lindo. E você pode fazer um teste, eu tenho certeza que se você for a uma praia ou algum lugar e observar, você vai sentir aquele, né? Aquela paz interior. Então, esse é um benefício imensurável na minha opinião. A minha também, gente. Não tem como ser... A gente tenta, né, na economia ambiental, botar valor nas coisas, porque parece que só assim que as pessoas entendem, mas tem estudos, né? No Japão, eles têm muito essa questão de ir para o mato, né? Então, quando a gente fala de aves limícolas, porque tá também em ambientes que são maravilhosos, né? Tipo, praia, é uma região alagada de Campo Sul, é maravilhoso, né? Isso é muito linda a planície, eu não conhecia. Quando eu fiquei assim, meu Deus do céu, é muito lindo. E fora que as aves são lindas. Eu sempre, quando viajo, eu sempre vejo. Não adianta, gente. Eu fico tentando identificar. Ai, aquele ali é tal, aquele ali é tal. Fulano de tal tá aqui. Aí eu falo, ai, gente, tão bonitinho. Todos os lugares de praia que eu vou, eu vejo uma ave limícola, assim. Não sei se é exatamente migratória, mas eu vejo, tento identificar e às vezes mando foto pra Ju. Agora tem o Merlin, que é um aplicativo, você tira foto e ele pode identificar para você. Ó, muito mais fácil, viu, gente? Merlin também vou colocar no Instagram. Muito bem, estamos chegando ao final porque uma hora passa muito rápido, né? Então eu vou dar o Você Sabia de hoje, porque o Você Sabia é aquela curiosidade científica interessante que você pode utilizar na sua vida ou não, né? Então, tudo depende de você. E o Você Sabia de hoje foi escolhido no @Ambienta Rádio Federal, nos stories. Toda quinta-feira, nos stories, eu pergunto qual o tema do Você Sabia. E hoje o tema mais votado foi sobre destinação de resíduos, né? Porque, não sei se você sabe, mas a gente vai morrer um dia no monte de lixo que a gente produz e a gente não sabe onde colocar. Não é verdade? Muito bem. Tá aí a galera da moda e da indústria têxtil para provar a gente isso. Enfim, no Brasil... Então, ó, você sabia? No Brasil, cerca de apenas 4% de todos os resíduos sólidos urbanos são reciclados. Eu vou falar de novo. 4%. E a gente produz em torno de 79 milhões de toneladas, 80 milhões, eu não sei nem palpar esse número. 80 milhões de toneladas de lixo são produzidas no Brasil e apenas 4%
são reciclados em termos de resíduos sólidos urbanos. Sabe aquela embalagem que você compra, que você acha tão fácil, né? Você fala, nossa, é tão fácil eu ter esse legume já picotado nessa embalagem de isopor em volta de plástico filme? Então, eu estou falando exatamente desse tipo de resíduo que no final da semana ou no dia a dia, provavelmente, você vai ter mais resíduos plásticos e sólidos no seu lixo do que resíduos orgânicos. Aí eu já falo para você, tá errado. Porque a gente tem que mudar a nossa alimentação. Mudando a nossa alimentação, a gente consegue mudar o quê? O tipo de resíduo que a gente produz. Então, se a gente produzir mais resíduos orgânicos, é lindo, porque a gente pode enviar para compostagem, ou a gente mesmo pode ter composteira em casa. Mas, nessa vida agitada que a gente leva, o que acontece? A gente produz vários ultraprocessados e come vários ultraprocessados. Então, a embalagem de lasanha congelada, nhoque congelado, pizza congelada, tudo congelado, legumes que já estão descascados e cortados, que está na embalagem de isopor e no plástico filme, que você vai jogar fora, entre aspas, e a gente sabe que não tem fora. Então, você contribui aí para 80 milhões de toneladas ano produzidas de resíduos sólidos no Brasil e apenas 4% é reciclado. Além disso, mais de 40% dos resíduos um dos grandes desafios é, obviamente, aumentar a percentagem de reciclagem e a destinação correta, porque eu não vou nem falar de destinação correta hoje, porque a gente não faz isso, tá? Muita coisa é colocado em lixões, é isso que eu vou falar, ainda 40% desses resíduos estão em lixões ao longo de todo o Brasil, a céu aberto, que faz com que a gente impacte a vida de, por exemplo, aves que vão comer ali achando que é um bicho, é alguma coisa, mas não, é plástico que você jogou fora e foi colocado ali no lixão e a gente acaba impactando a biodiversidade diretamente. Além disso, é um grande risco para a nossa saúde, porque a gente precisa de água, né, gente? A gente precisa de água, né? Então, o que acontece com esses lixos a céu aberto? Vão sendo degradados, lógico, o plástico demora mais de 400 anos para ser efetivamente degradado, mas aí, como eu falei, em Você Sabia também, tudo é biodegradável, tudo é biodegradável. Esse microfone é biodegradável, essa coisa é biodegradável, só que depende do tipo de resíduo que ele produz. Tudo é biodegradável. Agora, plástico e outras coisas produzem resíduos, ou seja, o subproduto da decomposição é algo químico que vai infiltrar no solo, atingir o lençol freático e contaminar a nossa água. Então, a gente está fazendo mal para a gente mesmo. É ótimo. Uma curiosidade interessante é que algumas cidades brasileiras têm se destacado com relação a essa questão de resíduos. Um exemplo é Curitiba, no Paraná, que é uma referência em programas de reciclagem e coleta seletiva, que desde 1989 ela implantou um programa chamado Lixo que Não é Lixo, que incentiva a separação e a coleta de resíduos recicláveis. E esses resíduos recicláveis também podem participar de novo na cadeia produtiva, ou a gente pode fazer o upcycling, que é pegar alguma coisa, sei lá, sacolas plásticas e fazer crochê dessas sacolas plásticas e criar um cesto. Isso é um upcycling. A gente pega e está levantando valor, agregando valor a esse lixo. Então, graças a essas iniciativas como de Curitiba, você consegue reciclar aproximadamente 20% dos resíduos urbanos. É bem significativo, de 4% a 20% já aumentou, mas a gente precisa aumentar mais e ter mais iniciativas, tá? Então, toda essa curiosidade, esse Você Sabia de hoje, ressalta a importância de políticas públicas eficazes e uma educação de todos, que a gente tem que alertar sobre esse problema e não só culpar o governo que não está fazendo nada, porque você também, em sua casa, pode estar fazendo porra nenhuma para isso, né? Como, por exemplo, não separando o lixo. Aí você fala, mas na minha cidade não tem coleta seletiva. Não importa, gente, o lixo vai ser separado. Em algum momento ele vai ser separado. Aí vai depender se é você que separa esse lixo ou se é o catador de lixo que vai separar esse lixo para tentar pegar as latinhas para, né, ir para reciclagem e ganhar dinheiro. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. Se a gente consome, a gente também é responsável pelo lixo que a gente produz. Eu falo isso, autorresponsabilidade, coisa que a gente não tem. Mas então, se a gente é responsável pelo consumo, a gente também é responsável pelo lixo
que a gente produz e como que a gente descarta ele. E também a gente, como consumidor, tem que entrar em contato com as empresas e falar, olha só, cadê a coleta dessa garrafa PET? Onde é que eu boto isso? Porque elas também têm que se responsabilizar pelo próprio lixo que elas produzem, além, obviamente, dos resíduos que são produzidos durante o ciclo produtivo, que eu não vou nem entrar nessa seara, que é muito polêmica. Muito bem. Dúvidas, gente? Bota nos comentários ou manda para mim no Instagram que eu vou responder ou não. Mentira, eu respondo. Momento divulgação. Ju, você quer divulgar algum arroba? Algum programa? Alguma coisa? Eu posso divulgar o Instagram da Rede Hemisférica de Reservas para Aves Limícolas. Por favor. Que é uma rede voltada à conservação de áreas importantes para as aves limícolas em todas as Américas. Uhum. Composto por mais de 121 sítios. Nós estamos em 123 no momento, quase 124. E o arroba é WHRSN, @Wizard. WHRSN. Eu não lembro se tem o RAP depois, eu vou confirmar. Mas eu acho que se vocês colocarem isso, já vai aparecer um símbolo de uma ave voando e a asinha dela dá a volta, como se fosse o mundo. Sim, sim. E aí já vai aparecer. Mas eu vou confirmar direitinho o arroba para gente divulgar no Instagram. Para vocês divulgarem. E para quem quiser também, @Manomet é a organização para a qual eu trabalho, que é dedicada à conservação das aves limícolas também em todas as Américas. Legal. Então, WHRSN, WHRSN é no Instagram? Né? Instagram. Tem Facebook também, eu não sei se é o mesmo arroba, mas tem Facebook também e tem LinkedIn, eu acho. Tá, então já procura WHRSN e @Manomet. É MANOMET de tatu no final. Manomet, ok? Para você seguir aí os programas de conservação das aves limícolas, que é muito legal, e também se você quiser participar de fazer censo, né? Censo é quando você caminha assim no lugar e vai contando os bichos que tem ali, identifica os bichos que tem ali, é muito legal isso. E aí é bom para a saúde e bem-estar. Se vocês tiverem interesse em ser voluntários para fazer contagem de aves limícolas, aí eu recomendo o @Save Brasil, que a Save Brasil o programa de monitoramento é o mesmo da Manomet, que a Manomet criou em 1972. Eu acho. Lavar a bolinha, 1900, lavar a bolinha. Mas a SAVE tem feito um belíssimo trabalho promovendo e dando apoio para os voluntários em termos de capacitação, treinando e ensinando e acompanhando esses voluntários que têm contado aves limícolas no Brasil. Muito bem, então, @Save Brasil. Tem no Instagram, eu sei porque eu sigo. Então, @WHRSN, @Manomet e @Save Brasil. Bom, eu quero, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, portalradiofederal.gmail.com, contato@radiofederal.com.br. Siga a gente tanto no Instagram, @Ambienta Rádio Federal, como também no YouTube, como vocês estão vendo agora, e também no Spotify, que durante a semana a gente disponibiliza o áudio na íntegra deste podcast no Spotify, Ambienta, né? Vai estar lá no Spotify, Ambienta. E eu quero agradecer ao Vitor, que nem participou hoje, ficou caladinho. Que está atrás aí operando as máquinas. É isso. Você não tem nenhuma dúvida, Vitor? Nenhuma dúvida. Ninguém mandou dúvida? Só um perfil aqui de biologia botou: a Carol é ótima, sou muito fã. Ah, gente, obrigada. E eu tinha uma dúvida pra falar, porque, sobre as aves migratórias. Se existe, quando elas estão, vão se preparar para fazer a migração para outro país, para outro continente, se existe, o guia, o frente que vai guiar essas aves, ou não. Um líder, né? Ou, um líder, Eu diria que talvez, mas eu nunca vi, assim, um estudo diretamente falando, assim, do líder, né? Eu acho que tem uma ave que deve pular primeiro e as outras vão também. Às vezes acontece delas saírem e voltarem. Não deu certo.
Mas eu não sei se eu tô pensando... Você tá pensando na migração daquela do Em Vzinho, ver, né? Do pato. Isso. Dos gansos e dos patos. Então, essa ave que tá na ponta, ela não fica na ponta o tempo todo, ela troca. Ah, Porque o desgaste na asa é diferente, dependendo de onde você tá nesse grupo que tá voando. As penas se desgastam muito, então todo ano elas têm que trocar as penas e fazer pena nova para conseguir continuar voando, porque vai quebrando as cerdas com o atrito com o ar. Então, esses locais de ponta são os locais também mais visados por predadores. entendi. Então, vai que eu não tô me sentindo bem agora, não sei o que, eu caio para trás e aí outro toma meu lugar. E depois, quando eu tô bem, o que tá eu vou para frente pro outro descansar. Então, tem um rodízio, assim. Eu não sei se tem Nunca vi falar que tem um líder. Eu acho que talvez seja esse o truque, né? Não é, quem tá na frente não é só um líder, ele é um dos Parte membros do do grupo que reveza com os outros. Entendi. Obrigado. E Né? depois eu vou achar um vídeo e vou colocar no Instagram, porque elas voando, você vai entender que não tem mesmo, assim, porque, tipo, é uma nuvem, assim, Das aves limícolas, das aves né? limícolas. Então, assim, é uma nuvem, assim, bem diferente dessa formação em V de patos e gansos que a gente vê, né? No Discovery Channel, nessas coisas. Mas é bem legal. Tem bem um filme bonito. muito interessante também, de 1990. E lá vai bolinha? Não, é 2000. Eu tava fazendo doutorado. Eu vou procurar, eu não lembro o nome dele direito, mas eu vou procurar e te A passar. gente posta. E Sobre migração. Quando eu morava lá no Nordeste, lá em Natal, eu via muito, tipo, as ribaçã, que vem do continente africano, né? Não sei se é do continente africano. Elas migram dentro do Brasil. É dentro do Brasil mesmo? Entendi. Elas migram, não sei direito E eu vi a rota delas, mas elas migram. Tem muitas aves que migram dentro do país. O nosso país é continental, né? Exatamente. Então, tem algumas aves que não são consideradas migratórias pela Convenção de Espécies Migratórias, porque a definição é que migram entre fronteiras, porque é aí que faz sentido ter uma convenção mundial, né? Se tá só dentro de um país, não precisa de interferência internacional. Mas tem muitas espécies que migram dentro mesmo do Brasil. Só dentro Uma delas são essas aí, a ribaçã. Eu não sei a área de distribuição toda delas, então não é a minha área de expertise. Mas eu sei que elas migram dentro do Brasil. Saem de uma região do Brasil e vão para outra. Vou ficar devendo essa informação também. Não tem problema, gente. Qualquer coisa, bota no Instagram. E no Rio Grande do Norte tem várias áreas com aves limícolas migratórias, né? Tem um sítio que acabou de ser nomeado lá na Bacia Potiguar, ali na região do não sei o que, do Sal. Como é que é? Do Sol? Macau. Ali em Macau, exatamente. Exatamente. Ali eu conheço tudo. Conhece? Né? Eu sou doida por aí, eu acho lindo ali. Foi. Agora virou um sítio. Então, a rede hemisférica tem 4 sítios no Brasil. Os 2 mais antigos são o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, que é um sítio de importância internacional. As Reentrâncias Maranhenses, no Maranhão, que é um sítio de importância hemisférica. E aí tem 2 de importância regional, que é o Banco dos Cajuais, no Ceará, e a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Ali pertinho. Legal, né? Mas... Visitem esses locais. E não deixem seu lixo lá, por favor. Muito bem, muito obrigada, Vitor, pela sua pergunta, que foi ótimo. A gente depois vai colocar também esse corte lá. Muito obrigada a você que tá aí, gente, que viu, que ouviu, que deixou comentário, que deixa seu joinha. Deixa seu joinha pra gente, compartilha, vai no @Ambienta Rádio Federal. Quero agradecer a Ju. Obrigada, Ju, por você aceitar. Obrigada, Carol, pelo convite. Adorei. É bom, né? Passa rápido. Ó, a gente tá passando do tempo. Eu sempre passo do tempo, gente. Eu não quero saber. Vocês que lutem. Eu falo muito também, então... então junta 2 que falam muito e lembra de histórias do campo, é ótimo. Muito obrigada, Ju. Disponha. Muito obrigada, Rádio Federal, por produzir esse programa. Muito obrigada a você que assistiu e ouviu até o final. Um beijo e até o próximo sábado.